Bom, pessoal, então nós temos aí movimentos diagnósticos para fazer avaliação, que também podem ser usados como a técnica terapêutica. Obviamente, a gente é aplicado em áreas visíveis, podem ser aplicados em regiões que não são visíveis, não é? Então, o contato direto na pele, você vai impor influências diretas ao tecido mais abaixo. Ele vai ser um movimento executado de forma simétrica e bilateral, em tudo que você fizer de um lado, vai fazer do outro e ao mesmo tempo ou a seguir. Então, estimulou toda uma região escapular, por exemplo, da região direita, imediatamente acabou ali, você já passa para a região esquerda. Também algumas áreas, como por exemplo regiões de paravertebrais, a gente consegue manipular bilateralmente, os dois lados ao mesmo tempo. Vamos trabalhar com movimentos de distração da pele, utilizando, por exemplo, aquele movimento de rolamento que nós praticamos na técnica de massagem. Vamos utilizar movimentos também de deslizamentos profundos, superficial, para introduzir um relaxamento profundo da região da pele. E o paciente pode referir sensação de corte, arranhadura, excesso de pressão, e isso vai causar efeito profundo no sistema nervoso autônomo. Então aí, ó, o movimento de distração, que é o movimento de rolamento, manipulação por palpação com arraste profundo da pele, tanto tanto na vertical quanto na horizontal, tá? Eu queria demonstrar e falar que quanto mais desnudo o paciente tiver, quanto menor a quantidade de roupas, mais fácil é para você manipular. Pensa que se a gente for utilizar excesso de roupa para fazer esse tipo de manipulação, consequentemente esse seu paciente, você vai fazer um arraste da calça, da blusa, do sutiã, do top. Ah, professora, mas e na aula prática? Na aula prática vocês vão praticar como deve, porque é uma aula em conjunto. Mas lá no seu consultório, com o seu paciente, numa sala reservada, você vai pedir para que ele se prepare. Olha, entra, tira a blusa, veste esse avental aqui por cima, põe assim, põe assado, põe o lençol aqui, explica para ele, e aí você entra e faz a manipulação, tá? A gente normalmente pede para que o paciente esteja, esse aqui é um movimento de arraste, ó, feito com os dedos. Pede para que o paciente esteja deitado, tá, o mais relaxado possível. Então, ou em decúbito dorsal ou posição semi-sentada. Nós vamos iniciar o tracejado sobre toda a região do sacro, tá? Por que sacro? Porque aqui seria o centro gravitacional corporal. Então, nós vamos iniciar da face tóraco-lombar, tracejados longitudinais sobre todos os paravertebrais lombares, pode ser feito em todas as linhas intercostais e abaixo da última costela, seguindo toda a crista ilíaca, região medial de crista ilíaca e o traço, né, do nervo isquiático. A gente evolui também para tracejados longitudinais paravertebrais torácicos e cervicais, fibras inferiores do músculo trapézio, traços horizontais sobre toda a região de acrômio direito a acrômio esquerdo. Para pessoas que têm essa região mais elevada, movimentos circulatórios horários entre C7 e T1, tá? E movimentos horizontais da base do crânio para relaxar as estruturas cervicais e da cabeça. Esses são os principais tracejados que a gente vai utilizar. Não vou ensinar a fazer a manipulação, mas posso até fazer uma demonstração das técnicas de liberação miofacial com a utilização instrumental, de ventosa, dos iástemes. Mas isso eu vou pedir para que vocês procurem extracurricular. Comecem a investir na profissão de vocês, façam esses cursos, tá? Procurem outras formas de vocês também aplicarem várias técnicas. Essa da Elizabeth Dick, essa técnica da Elizabeth Dick, eu sei que vocês não vão encontrar tão fácil, mas outras nós temos. Eu já dei a dica no vídeo anterior, por exemplo, vocês procurarem o professor Arlindo, tá? Ele parcela, ele divide, rapaz, ele faz até chover.
E essa aqui é a característica de eritema e presença de, após um longo período, né? Presença de prurido, coceira associada a eritema que tem nessa região de face. Essa pessoa em especial foi todo o corpo estimulado e observa como face lombar, né? Região lombar, bem como a região sacral, a região do sacro nem tanto, mas toda a região de crista ilíaca, o que compreende a musculatura que dá aderência ou que suporta toda a área lombar, está avermelhada. Como é que isso se restringiu? Como é que isso está aderido? Né? Então, provavelmente é uma pessoa que apresenta sintomas locais ou de órgãos internos daqueles pares de sômitos, como nós falamos. Né? E aí os tracejados que são descritos por Elizabeth Dick, né? Como é que nós podemos fazer? E associado à numeração, quem vem primeiro, né? Terceiro, quarto, movimentações aqui, ao redor de todos os processos paravertebrais lombares, região torácica. Esse aqui é do livro dela. E aqui a descrição das zonas de Head. Quando a gente fala das descrições de zona de Head, pode ou não é regra, estar associado, por exemplo, quadros de cervicalgia, de cefaleia, você tem muita dor de cabeça, enxaqueca. Se você for palpar a região interna torácica, você vai observar uma alta aderência dessa face neuromuscular. Tá? Então é um local que deve ser manipulado, deve ser estimulado para que a pessoa tenha alívio dessas tensões. Regiões de escápulas, de cinese escapular, mau posicionamento escapular, já está associado, vocês encontram várias pesquisas na área falando que um mau posicionamento e um movimento deficiente da região escapular causa alterações de membro superior, perdão. Não é? O mau posicionamento da escápula, o mau funcionamento dela durante o processo de abdução, adução, flexão, extensão do membro superior pode ocasionar dores irradiadas para ombro, cotovelo e até punho, tá? Joga lá na Vireme, joga lá nos sites de pesquisa quais são os principais efeitos, né, de cinese escapular sobre as articulações do membro superior, tá? Cabeça, obviamente, ligado com região cervical, mas região intermediária de coluna, área cardíaca, toda essa região de grande dorsal à esquerda, perdão. Aqui, fígado, mesma área proporcional em região direita, bexiga, muito correlacionado com porção final do osso do sacro, região coxígea, tá? E aí aqui nós temos, sistema nervoso e linfático em todos os tracejados das cristas ilíacas. Então isso aí é o mapa de zonas de Head e as suas localizações em diferentes zonas de toda a região da coluna, que foi descrito pela Elizabeth Dick, tá? Já Janet Trevor e David Simons, eles exploraram e eles descreveram melhor esse fenômeno de pontos gatilho, tá? Que são pontos de tecido mole, sensível à palpação, que eu vou falar um pouco melhor numa próxima aula. Mas esses pontos dolorosos, eles causam dor irradiada e distante, conforme a gente faz compressão, ou conforme a gente faz manipulação dessa região. Conforme vocês manipulam o tecido conjuntivo, vocês vão encontrar uma grande quantidade de pontos gatilhos musculares, o tecido muscular, associados à deformidade da fáscia, normalmente locais em que a face está mais densa. Então, eles são nódulos que apresentam-se de 2 a 5 milímetros, cuidado com a palavra nódulo, tá? Presenças nodulares, mas não é um tumor. Normalmente são bandas fibrosas, mais duras e, obviamente, excessivamente irritáveis quando manipulam. Ele apresenta um foco, um local de irritação, você palpa ele apresenta essa dor localizada ali e uma dor difusa, normalmente um pouco mais distal, chamada de dor direta ou dor referida. Esse ponto gatilho, ele produz um quadro doloroso espontâneo, tá?
Ele é latente, quando ele produz dor apenas quando ele é apertado. Então, você está paradinho aí, lá na aula prática, quem vai estar paradinho, alguém faz uma palpação das fibras superiores de trapézio, do seu trapézio. Até então, você não estava sentindo dor, incômodo, nem nada. Porém, após essa palpação, você começa a apresentar dor referida. Uma dor excessivamente referida ali, tá? Perdão. E ele pode ter também presença de um ponto gatilho, esse primário, que é causado por uma tensão muscular ou deformidade da fáscia, e um satélite, produzido secundariamente, que é uma das comprovações de que uma deformidade primária gera deformidades secundárias na face, o que pode produzir, inclusive, o aparecimento de pontos gatilhos satélites, tá bom? A gente consegue liberar quando a gente observa uma diminuição desse nódulo. Movimentos e manipulações de fáscia, liberações faciais causam uma diminuição dessa resistência aí, né? Diminui essa dor referida do seu paciente, do seu cliente, tá bom? E quando você manipula ou quando você inibe, tanto pelas técnicas de Cyriax, pela compressão desses pontos gatilho, o paciente refere que houve uma diminuição da sensibilidade dolorosa. Muitas vezes vai estar associada a melhora de amplitude de movimento. Ponto gatilho em fibra superior de trapézio impede, por exemplo, o movimento de lateralização da cabeça, até mesmo o de rotação, tá? Ponto gatilho no esternocleido, mastoide, o paciente perde capacidade de rotação cervical pela excessiva dor gerada quando faz esse movimento. Então, a manipulação da fáscia, inibição de ponto gatilho, ele atua de forma direta sobre camadas superficiais, torna mais eficaz essa manipulação em função de glândulas sebáceas, sudoríparas, melhora a descamação, ou seja, essas são as respostas gerais da massagem como um todo, em qualquer técnica, tá bom? Se você manipula a pele, vai haver uma permeabilidade de poros, um aumento de circulação, hidratação, nutrição da pele, o que vai facilitar a elasticidade, pele, tecidos subcutâneos e fáscia. Inibir o ponto gatilho também entra nessas respostas locais e gerais, tá bom? A gente pode ter um aumento da temperatura corporal, uma temperatura local dessa pele, entre 2 a 5 graus. Por melhorias, por efeitos mecânicos ocasionados pelo movimento de esfregar, né, pelo rolamento que nós vamos fazer da pele. E, obviamente, qualquer toque terapêutico, qualquer massagem vai ocasionar uma diminuição da hipersensibilidade, um alívio de sintomas localizados, melhora da capacidade sensitiva. Se prolongam essas respostas depois do tratamento com estimulação da circulação, é uma das coisas que estimula bastante a oxigenação e nutrição de tecidos. Algumas pessoas apresentam, pela diminuição de quadros sintomáticos, diminuição da pressão arterial, porque dor causa aumento da pressão arterial. Algumas pessoas podem referir melhora da dispneia ou aumento dessa por um período. Não vá, por favor, fazer massagem de tecido conjuntivo em qualquer conhecido, pessoa, idoso, o que quer que seja que refere para você que está com falta de ar. Pessoal, um dos principais sinais e sintomas da do Covid-19 é a dispneia, que é essa falta de ar. Alterações de respiração, alterações cardíacas, por favor, encaminhe essa pessoa. Mas algumas pessoas podem referir alterações de palpitação, melhora de dor de cabeça, alterações de tonturas, né, ou labirintite, aumento da perspiração, que é a sudorese localizada, aumento de atividade de glândulas, reequilíbrio da atividade autônoma. Você fez a massagem na minha coluna, meu intestino voltou a funcionar. Você fez a massagem aqui na minha escápula, minha mão parou de formigar, entre outros, tá bom? Mas as principais indicações são para distúrbios circulatórios controlados e devidamente medicamentosos, alterações de nível respiratório, desde que o paciente não esteja descompensado. O paciente está descompensado, por favor, né? Não se faz.
Alterações quaisquer do tecido conjuntivo para que você melhore o remodelamento e aquele deslizamento natural. Distúrbio do sistema nervoso autônomo e central, tá bom? E alterações de distrofia simpático-reflexa. Todas as contraindicações das técnicas de massagem clássica se aplicam aqui. Todas, sem exceção. Professora, meu paciente está com coceira, posso fazer? Não. Professora, meu paciente está com alergia de pele, posso fazer? Não. Está com febre? Não. Não, tá? Mas se não houver nenhuma, pode, a não ser que seja câncer, psoríase, pelos em excesso, tá? Porque pelos em excesso tem pessoa que tem muito pelo e o movimento de arraste faz com que isso seja arrancado e vai doer. Não preciso nem falar isso aqui, né? Enfiar o dedo na ferida dos outros é gostoso? Não, porque é nojento. E alterações cardíacas respiratórias descompensadas, tá bom? Quando a gente libera essas alterações miofaciais, a gente até pode afetar outros órgãos do corpo através de liberação de tensão desse sistema facial. Uma manobra suave, pressões sustentadas sob essas restrições gera uma carga muito baixa, uma pressão suave que vai ser aplicada de forma lenta e permite que a fáscia média viscoelástica ela possa ser alongada por movimentação desse fluido, melhorando esse fenômeno piezoelétrico. Então, manipular vai devolver aquela elasticidade normal, vai devolver aquela movimentação de deslizamento que a fáscia tem sobre os tecidos, vai impedir ou vai minimizar os efeitos ocasionados por uma deformidade do tecido facial, melhorando qualidade de vida, dor, excursão dos movimentos físico-funcionais, tá? E não existe, a gente tem que lembrar, uma deformidade única. Eu liberei um ponto gatilho da região cervical, tá bom? Não tá bom, tá? Então, esta liberação de ponto gatilho, você vai fazer e procurar várias regiões ou várias outras áreas da face neuromuscular que possam estar sob compressão, sob tração, com deformidade. E fazer a sua manipulação, tá? E aí, só para lembrar, a única maneira que o nosso corpo tem para ficar ereto e contrair a gravidade é adotando assimetrias posturais. Então, se nós já adotamos alterações posturais para nos mantermos em pé, nos mantermos em pé com semiflexão de quadril, hiperextensão de joelho ou rotações internas, mau posicionamentos articulares, vão fazer com que você adote ainda mais assimetrias para conseguir executar a postura de ortostatismo e até a deambulação. Se você distorce essa face neuromuscular, em outra parte do corpo vai haver compressão, vai haver um processo de plasticidade instalado. Então, enquanto uma área íntegra, uma região de área de face tende a manter as pressões iguais em toda a parte do corpo, essa face ela pode ficar totalmente alongada e acomodações futuras talvez não possam ser feitas se houverem processo de distorção, regiões em que você tem pinçamentos, compressões, trações, tá? E esse desalinhamento corpóreo, a fáscia, ela realiza seu trabalho até um ponto excessivamente crítico. Se essa região alcançou uma expansão máxima e não pode cobrir essa área, fará com que o restante da face mova-se até aquela região e causando assim deformidades estruturais. Estruturas que podem ser comprimidas, elas vão sustentar uma compressão máxima até compensar as estruturas que não podem ser comprimidas e com isso começam a se desenvolver processos dolorosos, excessivas, hiperálgicos, alterações de caráter articular, tá bom? Sem que haja uma clínica correlata para isso. Pessoal, essas são as referências bibliográficas que eu utilizei. Obrigada mais uma vez por vocês assistirem essa aula. Desculpa aí qualquer coisa. E aí, assim que a gente voltar, eu vou tirando todas as dúvidas de vocês. Ou vocês podem me mandar também pelo WhatsApp, tá bom? Um beijo!